Bom, ok. Vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho sobre impedância e vou falar depois de terminar esse assunto de impedância aqui, que é uma introdução. Já vou começar a fazer uma análise prévia, uma análise das informações do projeto do nosso curso, aplicando aí dimensionamento e verificação de um dos quadros, através de uma planilha que eu postei lá para vocês na plataforma. Está logo abaixo dessa aula, desse vídeo. Eu subi uma planilha para a gente utilizar como referência para cálculo do quadro de distribuição, dimensionamento de cabos, dimensionamento de disjuntores e qualquer equipamento necessário dentro daquele quadro. Né? E vamos fazer um cálculo de queda de tensão pelo cálculo de queda de tensão e dimensionamento pelos métodos ensinados no módulo 1, que é a capacidade de condução em corrente, e cálculo de queda de tensão por tabelas. Né? E mais para frente a gente vai rever esses cálculos utilizando aí cálculos complexos para queda de tensão, utilizando impedância como referência. Ok. Bom, então, falando sobre impedância, né? Impedância, o que significa isso? Né? Que eu falei na aula passada, eu citei esse nome, né, de impedância. O que significa isso dentro da instalação elétrica? Né? Genericamente, ele significa que é uma medida de impedimento. O nome já está meio relacionado. Ou oposição a algo. A impedância a ideia de impedância costuma se relacionar fundamentalmente com a transferência de energia, no caso a gente está falando de energia elétrica, e é a oposição que um circuito elétrico faz à passagem de corrente quando é submetido a uma tensão. Né? Então eu tenho uma tensão de energia passando pelo circuito e vai ocorrer aí um impedimento, seja ele pelos cabos, seja pelos equipamentos utilizados, pelo material dos condutores, material isolante, né? Tudo isso forma um impedimento, uma barreira para passagem dessa tensão, né? Tensão e corrente dentro do circuito. Nós conhecemos isso de forma genérica como queda de tensão, né? O cálculo de queda de tensão determinado aí por tabelas dos fabricantes. Mas a gente precisa saber identificar essa impedância dentro de um circuito, dentro das várias formas de composição de uma instalação elétrica, principalmente para cálculo de corrente de fuga, né, corrente de fuga e verificação do dispositivo de proteção DR e DPS, né, por conta dessa impedância. Né. A gente precisa determinar os equipamentos e o grau de proteção, porque o corpo humano possui uma impedância em relação à energia elétrica, né, e a gente precisa determinar essa impedância em relação ao corpo humano, em relação ao solo e toda a passagem da energia elétrica, no caso de um choque elétrico ou de uma fuga pelo corpo humano, isso vai afetar. E a gente precisa saber dimensionar e calcular a corrente formada nesse circuito em contato com o corpo humano, para a gente determinar aí qual que é o nível de proteção do circuito. E também determinar, mesmo utilizando a impedância, a gente precisa calcular aí a corrente de curto-circuito também. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre esses números complexos e como ler e como trabalhar com eles. Hoje eu vou passar alguns exemplos aqui de como dimensionar, de como fazer isso. E aí a gente vai utilizando e aplicando isso ao longo das aulas de forma teórica e depois de forma prática. A maioria dos circuitos encontrados em uma instalação elétrica ela contém indutância, né, que é um dos itens dentro da impedância. Em alguns circuitos, como por exemplo os que alimentam iluminação
incandescente ou aquecedores a resistor, chuveiros, torneiras, etc., a indutância é tão pequena que pode ser ignorada, né? Mas em outros, como os que servem como motores, reatores, lâmpadas a vapor e transformadores, etc., a indutância pode ser bastante significativa. A indutância está correlacionada com sistemas elétricos de indução, ou motores elétricos, como está citado aí, né? Eles trabalham na base da indução, então tem a indutância embutida. E isso tem que ser calculado, e para a gente vai entrar, de certa forma, como o fator de potência aplicado ao circuito. A corrente, através de uma resistência, está em fase com a tensão, e a corrente, através de uma indutância, está atrasada 90 graus em relação à tensão, que foi aquilo que a gente viu na última aula, né? Por ser um circuito de indução, esse circuito ele fica atrasado em relação à corrente, né? Ela tem um atraso entre corrente e tensão, formando um ângulo de 90 graus, né, nesse atraso. E isso é lido como indutância. A resistência, né, e a reatância indutiva, que se opõem à passagem dessas correntes, podem ser consideradas defasadas de 90 graus, sendo a posição total da corrente, sendo que a posição total à corrente é a impedância, né? Então, a somatória e conjunção de resistência e reatância indutiva, essa composição ela vai chegar para a gente como impedância, que pode ser apresentado pela hipotenusa do triângulo formado pelos catetos R, X, L e Z, né, que nada mais é que o triângulo deixa eu ver, adiantar aqui, o triângulo composto, uma das citações seria aqui o triângulo de corrente e tensão, onde você tem a reatância, a resistência e a indutância, e aí depois você tem aqui a impedância, que é a hipotenusa formada aqui pelos catetos. Então esse triângulo formado aqui pela resistência, indutância e impedância, chegando na impedância, com esses valores a gente consegue chegar com a corrente de um circuito. Chegar na corrente de um circuito da mesma forma que a gente chega quando a gente usa o fator de potência. Se lembrar que aqui ele tem um ângulo formado aqui, né, entre a resistência e a impedância, ele vai ter um ângulo que a gente encontra aqui pelo cosseno do ângulo, acha qual que é o fator de potência, e esse fator de potência ele vai resultar para a gente da mesma forma no cálculo da impedância. A diferença é que quando a gente calcula pelo cosseno do ângulo ou fator de potência, a gente está calculando corrigindo a corrente na verdade, corrigindo a potência do projeto para depois achar a corrente através da tensão. Nessa situação, a gente está encontrando aqui, através da formação do circuito, de forma ao contrário, a gente acha essas resistências em ohm, né, ohm por quilômetro, em alguns casos. A gente acha esses valores e no inverso disso a gente chega na corrente de projeto. Então essa impedância é medida em ohms, né? E essa impedância está correlacionada com os materiais condutores do sistema, os equipamentos que compõem o circuito, né? Sendo que materiais condutores eles apresentam pouco ohms de resistência,
enquanto materiais isolantes apresentam milhares de ohms de impedância. Então, um circuito, um cabo condutor, ele tem embutido nele tanto a resistência, né, por conta do cabo, da parte metálica do conjunto de passagem do condutor, e formando impedância dentro desse cabo que vai gerar para a gente uma maior queda de tensão. Essa queda de tensão em números complexos ele é representado pela impedância. Mas quando a gente pega o material dos fabricantes, eles fornecem esse valor para a gente em queda de tensão unitária, sendo que se você precisa chegar nos valores de impedância por algum motivo, principalmente se você vai calcular a queda de tensão pelos métodos que a gente está apresentando aqui, métodos complexos, ou então se a gente precisa calcular corrente de curto-circuito, ou dimensionar corretamente a proteção pelo DPS, a gente precisa saber desses valores de impedância dos cabos. No caso, a letra Z ela representa a impedância, e aí a gente vai ter dentro dessa impedância, a gente pode ver aqui que a impedância ela é igual a tensão dividido pela corrente, né, do projeto. Com esses valores a gente acha a impedância, né? E a impedância ela pode ser encontrada pela raiz quadrada da resistência mais a resistência ao quadrado mais a indutância ao quadrado. Né? Então, para a gente encontrar o valor da impedância de um circuito, a gente precisa saber a resistência e o valor XL, que é a indutância. Dentro desse valor do X, né, a gente precisa encontrar, né? Então, aqui, corrigindo, a gente tem dentro do Z, que é a impedância, a gente tem a resistência mais a reatância. Dentro da reatância, a gente tem a reatância capacitiva, que é em circuitos capacitivos, né? Se a gente tem no mesmo circuito um circuito capacitivo, e a reatância indutiva quando é inserido em circuito indutor ou bobina. No caso, indutor aqui, como eu falei, são os motores elétricos, bombas, e pode entrar para a gente também uma batedeira elétrica, qualquer equipamento, pode ser até de menor porte, que tenha um motor elétrico interno, ele é um equipamento de um circuito indutivo, ele vai compor um circuito indutivo, então na hora da gente dimensionar esse circuito, a gente considera essa informação. E um circuito capacitivo, no caso, em algumas situações, lâmpadas fluorescentes, por exemplo, com reatores, eles pode ser um circuito capacitivo. Aí, no caso de lâmpadas, tem a situação de ser circuito capacitivo. Os modelos antigos ele tem um fator de potência baixo por conta conta do seu capacitor, né? E aí gerando um fator de potência baixo. Quando é uma lâmpada dessas mais novas, o fator de potência ele é elevado e aí o valor do capacitivo é baixo para a gente não influenciando. A gente pode ver que na fórmula que tem embaixo aqui, na hora de obter a impedância, a nossa impedância, o valor do XL ele se soma com o XC, ou seja, a reatância indutiva ele soma com a capacitiva e eleva ao quadrado. Então, se eu tenho um circuito onde eu tenho as duas situações, capacitivo mais indutivo, um vai anular o outro, porque aqui na aplicação o capacitivo ele vai ser positivo e o indutivo ele vai ser negativo. Então, a somatória dos dois aqui vai fazer com que ocorra uma redução, e isso significa a redução do fator de potência. Na prática, significa a redução do fator de potência. Quando a gente faz essa redução do fator de potência, acontece o que eu expliquei no vídeo passado,
que é aquela situação, a situação da gente aumentar, subir um pouco o fator de potência do circuito. Isso faz com que a gente consiga diminuir a corrente de projeto e diminui todo o dimensionamento de cabos e diminui também disjuntores, a parte de proteção, a entrada de energia toda a gente consegue reduzir. Isso é feito na prática, a gente precisa fazer quando tem uma situação como essa, onde eu tenho a instalação de equipamentos capacitivos e indutivos, né, eu consigo reduzir esses fatores, mas eu tenho que apresentar os cálculos de forma correta. E após que você apresenta esse cálculo e fornece essa informação para a concessionária, na instalação de circuitos indutivos e capacitivos, para um anular o outro, a concessionária, na hora da ligação, ela vai medir aí o fator de potência para ver se está dentro daquilo que foi realmente verificado e demonstrado pelos cálculos. Então, aqui dentro do diagrama fasorial, né, pensando na soma vetorial dessas informações, o que vai acontecer é que na representação aqui de números do plano complexo dos números, a gente tem um número imaginário, né, o imaginário referente aos valores encontrados em XL e XC, que é capacitivo e indutivo, e aí o resistivo acompanhando o número real aqui do sistema. Então, quando a gente vai ler essa informação, significa aqui nessa situação que ele vai formar o triângulo na hora de você calcular a corrente de projeto e todo o sistema, né, esse valor vai anular esse e aproximar, né, vai aproximar a parte real do sistema, o cálculo real da impedância do que seria o vetor aqui de tensão. Né? Nada mais é aqui aquela situação onde a gente tem aqueles o triângulo de tendo a formação aqui do triângulo de tensão, o triângulo de corrente, né? Mas onde a gente tem um número imaginário no vetor, no eixo Y aqui, e o número real no eixo X. Né? Na vertical a gente tem o número imaginário, na horizontal o real. Isso é representado em números complexos dessa forma, né, de duas maneiras simples. Isso, é semelhante ao triângulo de potência, só que aqui a gente está falando do mesmo, basicamente a mesma coisa, só que a gente está falando isso num triângulo de impedâncias, aí, onde a gente está calculando o valor, ao invés de você verificar os cálculos através de fator de potência, cosseno e o cosseno do ângulo e toda aquela questão, a gente está verificando através da impedância, né, verificando a impedância e a resistência do circuito, para depois chegar no valor de corrente e tensão do nosso circuito. Ele é a mesma situação, né? A gente vai trabalhar aí com eixos da mesma forma. A diferença é que um é positivo e outro é negativo, né? E um anula o outro aqui. E a gente representa esse sistema de duas maneiras que a gente precisa representar isso, né? Uma a impedância em números de forma retangular, né? Onde a gente representa aqui o R é o real e o X é o imaginário, né? O J aqui é só para indicar que é um número imaginário, né? É a forma que você representa ele como número imaginário, e pode indicar isso a impedância também em polar, na impedância polar, onde você vai
indicar aqui o valor, quando é no caso do polar, aqui você vai indicar o valor da hipotenusa, formada aqui pelos eixos, né, pelos vetores, e aqui esse valor é o ângulo formado aqui entre o real e a hipotenusa. Então, basicamente, a gente tem que saber fazer esses cálculos todos aqui para encontrar esses valores, né, e lançar esses valores no nosso diagrama, né, tem que saber fazer esse cálculo, né, de um para o outro, porque a gente vai ter várias formas de leitura desses números. Um exemplo de cálculo, né, considerando a impedância de um circuito onde existe uma reatância total de 20 ohms e uma resistência de 100 ohms, né, onde então o valor X vai ser 20 e a resistência é 100 ohms, a gente vai encontrar aí um eixo, né, você vai ter o número real de 100, que é a da resistência, né, e o número imaginário de 20, que é o número de reatância aqui do meu circuito. Então, formando aqui esse nosso triângulo, né? E para eu encontrar qual que é o valor do Z, aqui eu tenho que fazer o cálculo. Eu vou indicar ele primeiro em número na parte como retangular, né? 100 como real e 20 como imaginário. E depois você faz o cálculo, entra com o cálculo através da fórmula, né? Raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 20 ao quadrado, para achar a hipotenusa. Nada mais é que você está achando a hipotenusa e chega aqui no valor, nessa situação, que vai ser Z igual a 102. Essa mesma fórmula você consegue encontrar ele como em valores, converter isso para número para impedância em polar. Na sequência a gente vai ver esses números em polar e ver como que faz para converter de um para o outro. Mas nada mais é do que, se a gente sabe que esse valor é 20 e esse valor é 100, a gente precisa achar o ângulo e a gente já tem aqui qual que é o valor da hipotenusa, então achando o ângulo a gente só transforma ele em polar. Um outro exemplo, né, para um circuito, né, um circuito onde eu tenho impedância dentro dessa corrente, eu tenho um circuito composto aqui por resistência. Essas resistências são dos cabos, essas duas primeiras aqui eu tenho a resistência do cabo. Esses valores são encontrados normalmente nos fabricantes, né, a gente vai, com o tempo a gente vai ver essas tabelas de fabricantes. Eu tenho um material bem antigo aqui que informa esses valores de resistência em ohm, né? Ohm por metro, ohm por quilômetro, né? A gente precisa determinar esses valores. Só que eu estou procurando, vou fornecer para vocês uma tabela mais atualizada. No momento oportuno eu forneço essas tabelas. Provavelmente para a próxima aula já tenha isso. Além daqui da resistência dos cabos, eu vou ter a resistência dentro do equipamento. Aqui é um equipamento qualquer, onde ele tem, além de resistência, ele tem aqui uma indutância. Esse símbolozinho aqui é um símbolo de um indutor, né? E essa indutância de 37,7 ohm e a resistência aqui de 13,36. Então o que tem que fazer? A gente primeiro precisa calcular os valores de resistência, que é o equivalente ao real, né? Número real. O imaginário a gente tem, que já é 37,7 aqui, que é valor imaginário. Então eu vou ter aqui para esse circuito,
E lembrando que ele está fornecendo a tensão da fase aqui em 240 volts. Né? Então, basicamente, é somar as resistências, né? Onde a gente vai encontrar 13,368 ohms aqui para resistência. E quando eu tenho a reatância indutiva aqui já informada de 37,7, que é o valor de X, o imaginário, eu tenho a resistência aqui, com isso entra na fórmula, e aí você vai encontrar aqui o valor do Z, que é a impedância de 40 ohms. Com o valor dessa impedância em 40 ohms, eu consigo encontrar a corrente do meu projeto. Se eu tenho uma tensão de 240 volts dividido por 40 ohms, eu chego numa corrente de 6 amperes para esse meu circuito. Então aqui, ao invés de eu utilizar aqui nessa fórmula as potências, os triângulos de potência, eu estou utilizando um triângulo aqui de resistência e reatância para encontrar o valor em ohm, o valor de impedância, que é nada mais é do que a resistência dos cabos e do circuito todo, e aí depois chegando na corrente de projeto. Então, aí vocês podem me perguntar, onde que eu utilizo esse cálculo dessa forma? O principal deles é para cálculo de corrente de curto-circuito. Na corrente de curto-circuito a gente vai usar esse tipo de cálculo para verificação. Um outro exemplo, um exemplo aí fácil de sistema, de circuito com equipamento onde tem reatância indutiva, é um circuito de tomadas, onde eu tenho, nesse circuito de tomadas, um circuito de cozinha, né, onde eu tenho uma torradeira ligada numa tomada e uma batedeira ligada na outra. Né. A torradeira, basicamente, é uma resistência, né, interna dele. Então, é um circuito um circuito resistivo. Né. Já a batedeira ela tem um motor elétrico. Esse motor elétrico ele é movido por indução, né? Tem a bobina de indução. Então ele é um equipamento indutivo, um circuito indutivo. Então dessa forma a gente tem que montar os triângulos de impedância para encontrar aí os valores do que seria a corrente do nosso projeto, né, em função aí da tensão de fornecimento. Né. Então, nesse circuito, basicamente, se a gente olhar, ele é isso aqui, né, só que ele foi acrescentado no meio aqui uma outra resistência. Então, nesse circuito aqui, a gente tem uma situação de equipamentos em paralelo, onde eu vou ter aqui as resistências dos cabos. Eu tenho resistência em todos os trechos de cabo. Vou ter a resistência da torradeira aqui em paralelo com a resistência da batedeira. E aqui somando, nessa situação, no trecho que alimenta a batedeira, o indutor. Então, basicamente aqui, né, nesse triângulo da batedeira, né, eu vou ter, para a torradeira, como ele é puramente resistivo, o vetor aqui de tensão vai ser basicamente no eixo X. Né? Já para a batedeira, eu tenho uma situação dos valores de corrente real em relação à tensão, e vou ter o imaginário, que aí vai formar para a gente aqui o ângulo de corrente e o ângulo de impedância e indutância do sistema, e essa somatória dos dois vai acabar anulando e modificando a situação. Mas somando este vetor com este vetor, a gente vai ter basicamente isso aqui. Né? Você vê que o que acontece? Na somatória do vetor IR mais o I1 da batedeira, né? E mais aqui o vetor L, que aqui é o imaginário da batedeira em relação à parte de indução dela,
né, ele vai fazer com que esse meu eixo que estaria mais próximo, né, tinha um fator aqui, um ângulo aqui maior, somando os dois circuitos, ele faz com que eu alongue, né, vai ter a somatória de corrente maior, né, somam-se as correntes, eu vou ter uma corrente maior, obviamente, uma resistência maior nessa situação também. Isso faz com que o meu vetor aqui de impedância ele se alongue, mas ele vai diminuir, né, a proporção entre impedância e aqui o eixo imaginário, ele vai diminuir. Diminuir o ângulo, diminui o nosso fator de potência. Continuando, né, então a parte de impedância, né, ela pode ser aplicada aí tanto a impedância em série quanto impedância em paralelo, e a gente precisa saber meio que analisar essas situações. Quando é impedância em série, basicamente você vai fazer o cálculo das impedâncias e somar uma com a outra, né? A impedância total vai ser igual à somatória de todas as impedâncias. E aí a mesma coisa do que vai acontecer, né? A corrente do projeto vai ser a somatória de todas as correntes. Aqui a impedância para a gente pode representar isso basicamente, como eu tenho somatórias de correntes, essas impedâncias podem estar basicamente se referindo à impedância encontrada nos equipamentos, né? Que aí ele vai influenciar diretamente nas correntes fornecidas. Uma das formas de análise aqui é essa questão desse circuito, onde a gente tem aí uma resistência, né, um circuito com resistência de 3 ohms e um indutor aí, uma indutância com 4 ohms, compondo nessa situação, né, determinada aqui, tendo aqui o nosso fornecimento da energia, né? O ponto de fornecimento de energia, e aqui a somatória desses dois valores, encontrando a corrente de projeto. Basicamente, né, a impedância total vai ser a somatória do Z1 mais o Z2, né, impedância 1 mais impedância 2. Nesta situação, a gente vai encontrar essa impedância simplesmente somando aqui os valores. Você pode ver que aqui a representação ela está em números, está em polar aqui nessa representação, e no final aqui está em retangular. Né? O Z total ele é 3 mais 3 no real mais J4 ohms, né? Que aqui o 4 por ele ser um elemento indutivo, ele é imaginário, né? Representado como um número imaginário. A gente pode ver aqui, né, que o 3, como por ser resistivo, né, é uma resistência, né? Então ele é um vetor no eixo horizontal. Já o outro circuito, ele é um circuito indutivo, né? Ele está a 90 graus. 90 graus. E aí, o encontro desses dois eixos, né, que a gente vai ter aqui 4 por 3, né? Eu vou ter aqui a minha impedância. E se eu encontrar aqui o valor da hipotenusa, ele vai dar para a gente aqui o valor de 5. Né? E aí este ângulo aqui entre o cateto,
e a hipotenusa aqui, ele vai dar um ângulo de 53,13. Né? Isso aqui para a gente é a forma de representar isso em vetores, essa situação. Então eu vou ter 3, 4, né? E 5. E aí o ângulo aqui é o 53,13. E para representar isso de forma retangular é da forma que está aqui explicitada. E para encontrar valores, quando eu tenho nessa situação, se eu quero encontrar os valores em polar, é só fazer o cálculo ao contrário de seno e cosseno. Uma vez que eu encontro aqui o meu valor do Z total, da impedância total do meu projeto, para encontrar qual que é a minha corrente de projeto, na minha corrente no projeto, ele vai ser determinado pelo valor da tensão. A tensão aqui ele é no ângulo de zero dividido pela impedância, e isso vai fornecer para a gente a corrente. Nessa corrente, por a gente ter uma defasagem, que um ângulo de defasagem da impedância, ele vai ter uma defasagem em relação à corrente também. Então nada mais é do que a representação, já fiz anteriormente, mas é isso aqui, né? A gente vai ter a representação do eixo XL, que é a impedância, e do eixo R, que é a partir de resistivo, né? Tendo a formatação dos vetores, tendo a impedância neste eixo, e aí o ângulo θ aqui, 53,13, é entre o resistivo e a impedância, né? Chegando a 53,13. E se a gente quiser encontrar os valores, uma vez que a gente tem o valor de corrente e a gente tem o valor os valores em ohm aqui das impedâncias da parte resistiva e indutiva, a gente consegue achar qual que é a corrente qual que é a tensão de cada um desses itens do nosso circuito. Então, tendo a impedância e a resistência aqui, essa parte da impedância basicamente é multiplicar o valor aqui, nessa situação vai multiplicar o 4 por 20, né, e vai chegar em 80, e no caso do ângulo você vai subtrair, né, 90 menos 53,13 chega em 36,87. E no caso do de cima é 3 vezes 20, vai achar os 60 volts. 60 volts no ângulo de menos 53 aqui, porque é 0 menos 53 vai dar menos 53 volts aqui. Agora, se eu quiser encontrar as potências desse meu circuito, né, eu consigo determinar a potência total desse meu circuito de forma simples, de forma fácil. Né? Simplesmente pegar aqui a potência total, ele vai ser a tensão de 100 volts vezes 20 ampere. Né? Só que quando eu estou multiplicando aqui como eu tenho aqui um valor, um cosseno, né? Lembrando que esse cosseno aqui para a gente ele representa o nosso fator de potência. Né? Se eu fizer o cosseno de 53, eu vou encontrar um valor aí dessa minha potência, desse fator de potência. Então, o cálculo aqui, basicamente, né, se eu pegar uma calculadora aqui,
pegar 53,13 e cosseno, eu tenho um valor de 0,60. Meu fator de potência aqui é 0,60. Né? Então, é multiplicar 100 vezes 20 vezes 0,60, eu vou chegar em 1.200 watts aqui desse meu equipamento. Né? Isso também, se eu pegar aqui o valor do real e do imaginário, o imaginário pode ver que ele dá como ele é 90 graus, na hora de dar cosseno de 90 graus, ele vai zerar para a gente, então a gente vai ter aqui nas somatórias 1.200 watts, 1.200 watts aqui para o valor do real, e o imaginário ele vai dar zero. Então, dessa forma, a gente, a partir dos valores de resistência e reatância indutiva, a gente conseguiu determinar para a gente qual que é a potência desse meu equipamento que está previsto aqui nesse circuito. Aqui a gente está basicamente é a mesma coisa, está invertida aqui ó, as fórmulas, mas é como chegar aqui na potência total, fórmula de potência total, como que se chega no cosseno do θ, que é o cosseno do θ é o fator de potência, e aqui igualando o cosseno de θ com o fator de potência, que nada mais é a impedância total dividido pela resistência total aqui do circuito. E aí você chega no cosseno de θ. Que são as fórmulas para você transformar esse valor de 53,13 em fator de potência, ou ao contrário, você tendo aqui os valores de resistência e impedância, você chega no cosseno de θ também. E aqui a gente tem um diagrama de impedância, né, onde a gente tem o resistivo, no ângulo sempre vai ser resistivo no ângulo de 0 graus, né? Já o circuito capacitivo ele vai ser menos 90 graus e o indutivo mais 90 graus. Então, sempre que eu tiver capacitivo, ele vai ser o valor em ohms, né? Esse valor em ohm de indutivo vai ser 90 graus positivo, e quando for capacitivo, 90 graus negativo. E aí a somatória com resistivo vai fornecer para a gente aquele ângulo que seria equivalente ao cosseno de θ ou fator de potência. Bom, e como eu falei, né, a gente tem as duas leituras, a forma retangular e a forma polar, né, onde a gente tem aqui o ângulo, onde formado aqui o eixo a hipotenusa e o ângulo, e aqui a gente tem o real e o imaginário no retangular. Agora, para converter de um para o outro, né, um exemplo de conversão de retangular para polar, de polar para retangular, basicamente quando a gente tem aqui o número em retangular, nessa situação, 3 no real e 4 no imaginário, significa que a gente tem aqui, né, nesse eixo 3 aqui e 4 nesse eixo, né, 4 nessa posição, 3 e 4, e a gente vai ter aqui o vetor, o z nesta posição. Né, para a gente encontrar aqui o valor de z, basicamente tendo aqui o valor retangular, entrar aqui na fórmula, raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a gente vai achar aqui o valor de 5. Então aqui tem 3, 4 e o z é igual a 5. E para encontrar qual que é o ângulo, né, para informar no z, basicamente é entrar com tangente a menos 1 ou arctangente no cálculo, né? De 4 sobre 3, aí você acha o ângulo. Né? Numa planilha, numa calculadora qualquer, essa calculadora aqui do Windows mesmo, que é a calculadora científica, basicamente colocar a setinha para cima aqui, né? Você vai fazer 4 dividido por 3 igual, aí tangente a menos 1
igual. Não está indo. Então aqui faz 4 dividido por 3, tangente elevado a menos 1, ou arctangente, né, em algumas calculadoras, e aí você chega aqui no ângulo de 53,13 graus. Então, para você encontrar o ângulo, basta entrar aqui dessa forma. Então, aí você vai ter o valor de Z igual a 5 e o ângulo, né, transformando ele em polar, o ângulo de 53,13 graus aqui. E partindo do polar para chegar no retangular, basicamente para a gente encontrar o valor do real e do imaginário, a gente vai entrar com o valor de Z e o cosseno do ângulo pro real, e o imaginário, que é o Y, né, é o Z, né, o módulo de Z vezes seno do ângulo, e aí você encontra aqui os valores de x e y. Então, por exemplo, um exemplo aqui, se a gente tem Z, a impedância 10 com um ângulo de 45 graus, a gente vai entrar com o valor de Z, módulo de Z, vezes 10 cosseno de 45, chega no valor de 7,66. E no caso do valor de Y, né, basicamente é seno de 45 vezes 10 dá 9,81. Aí teria para a gente aqui, de forma retangular, 7,66 mais 9,81, que vai representar, nessa situação, 7 aqui, né, 7 no X, 9,81 no Y, e aqui a gente tendo um ângulo de 45 e com um Z de 10 aqui o Z é 10, aqui é 7,66 e aqui é 9,81 e com um ângulo de 45 graus aqui. Então eu estou passando essas questões de como fazer as conversões, porque a gente vai ter que fazer vários desses durante as aulas, durante o curso. Aqui novamente um exemplo prático, né, para calcular a impedância com resistência e reatância em paralelo num sistema qualquer, né, sendo que é uma maneira generalizada de expressar a impedância, mas exige o conhecimento, no caso de números complexos, sendo que, além disso, a única maneira de calcular a impedância total de um circuito em paralelo, incluindo os dois fatores, resistência e reatância, né, quando eu tenho um circuito em paralelo. Então a gente vai ter aqui em retangular, a impedância é igual a R mais Jx, né, onde J é o componente imaginário. No caso, nessa situação, raiz de menos 1. Né, usar sempre a letra J para não confundir com o I, que é referente à corrente, né, representa a corrente elétrica. Sendo que não é possível combinar os dois números nessa situação. E uma impedância, por exemplo, deve ser expressa como 60 ohms, né, no caso, essa é uma forma, 60 de representar a impedância, né, de um número qualquer, 60 ohms mais J 120 ohms. Para um circuito onde eu tenho a impedância um valor de impedância de 60 mais J 120 ohms em série com um resistor de 20 ohms aqui. Basicamente, né, a gente teria para um circuito onde a gente tem um resistível de 20 ohms e eu tenho um circuito
um outro circuito qualquer aqui, onde a gente vai ter 60 ohms no X e 120 no imaginário, né, o que a gente vai acontecer, na verdade, é a somatória da parte resistiva. Então aqui passa a ser 80, né, 80 ohms e 120 no imaginário. E a partir daí você encontra os ângulos e a impedância. Um outro exemplo, né, para uma luminária com lâmpada fluorescente de 40 watts, né, 40 watts cada, são duas luminárias, são duas lâmpadas numa luminária, duas lâmpadas de 40 watts, sendo que o reator dessa lâmpada tem uma perda de 30% nesse reator, ou seja, dentro da potência ativa, potência das lâmpadas, que são duas lâmpadas de 80 watts, a gente acrescenta 30% para encontrar a potência ativa da luminária em si. Então a potência ativa vai ser 80 watts, 2 vezes 40, vezes 1,3, né, que é os 30%, vai dar uma potência ativa de 104 watts. Para esta lâmpada fluorescente, um fator de potência de 0,8, né, então encontrando uma potência aparente nessa situação de 130 watts, veja que aqui a gente está falando já do triângulo de potências, né? Eu tenho a potência aparente de 130 watts, a potência ativa de 104, ou seja, né, voltando aqui nos triângulos, eu tenho uma potência de 104, né, e aqui vai ser uma potência de 130. Eu preciso, com o fator de potência de 0,8, eu consigo, entrando no arco cosseno de 0,8, eu vou chegar a 37 graus, né? Ou seja, eu tenho 37 graus aqui, sendo aí então 130 para um ângulo de 37 graus. E se eu quiser achar a corrente desse meu projeto, vai ser 130 num ângulo de 37 dividido por 110 no ângulo 0. Isso vai dar para a gente uma corrente de 1,18 ampere no ângulo de menos 37. Ou seja, a corrente vai estar negativa, né? Vai ser uma corrente indicada nos vetores como corrente, um vetor negativo oposto ao vetor de potência. Aqui a gente tem várias fórmulas para a gente entender os cálculos e ler um pouquinho os valores, né, de corrente em elementos, valores de tensão e corrente em elementos passivos, né, de um sistema, onde a gente tem circuitos resistivos, capacitivos, indutivos e a impedância, como representar e como calcular cada um deles. Sendo esses valores as unidades em ohms, né, a natureza do cálculo, aqui vai ser cálculo real para resistência, imaginário negativo para capacitivo, imaginário positivo para indutivo e número complexo para impedância, né, cálculos em números complexos para impedância. A resistência, sempre aqui a fórmula é R, né, do valor real. Já para reatância, a forma retangular de cálculo é através dessa fórmula. A gente vai detalhar um pouco mais. A fórmula polar é indicada nessa fórmula e módulo é indicado nesse formato. Reatância indutiva é nessa fórmula. Já em polar representa-se dessa maneira. O que muda aqui é o sinal, basicamente, positivo e negativo. E aqui a parte de impedância a gente já viu isso aqui em alguns exemplos anteriores. Essas fórmulas é bom a gente guardar elas, a gente vai aplicar isso, principalmente esse módulo no formato retangular aqui para essas situações, que é dessa forma que a gente obtém isso dos fabricantes. Bom, essa
até essa parte aqui, que é apenas repassar e relembrar um pouquinho, né, para quem já viu, relembrar um pouquinho sobre impedância, reatância, resistência a parte de cálculo básico de uma de elétrica, né? Elétrica, digamos, não tão básica assim, mas estou tratando como básico aqui, é primária para a gente conseguir dar segmento no curso. É importante entender, se não entender esses exemplos, eu vou deixar citações como proposta para cálculo em exercício depois da aula, para vocês praticarem esses cálculos, essas conversões, né, essas citações, e a gente vai trabalhar bastante principalmente com números complexos aqui dentro desse curso. Né? Então é importante entender isso. Óbvio que enquanto eu estou falando aqui, né, é importante observar e tentar anotar o máximo de coisas, mas rever essas aulas e praticar através do exercício que eu vou deixar aí em sequência. Bom, agora a partir desse momento, né, já vou entrar aqui já analisando e vendo o projeto do nosso curso. Né? Lá no material do curso eu postei hoje para vocês o projeto, o pavimento tipo do apartamento, onde está locado este quadro, né? E os diagramas dos quadros de energia, uma folha com os diagramas do quadro de energia e esta planilha. Né? Então eu coloquei lá no site para vocês este arquivo, né, deste apartamento. Quem quiser, a gente não vai ficar nesse curso, nesse momento, né, eu não vou ficar analisando como foi lançado os circuitos aqui, por isso que eu até forneci aqui esse projeto, que é um projeto bem completo, né, com toda a distribuição de circuitos dentro do apartamento. Distribuir circuitos, a gente viu como fazer isso no módulo 1, né, como fazer a distribuição de circuitos, principalmente dos circuitos terminais aqui, que é o que está acontecendo nesse apartamento, onde a gente tem luminárias, tomadas e equipamentos de um apartamento que equivale a pontos de um imóvel. Né? Lógico que aqui esse projeto que está aparecendo na tela para vocês, ele tem aqui, em conjunto com a instalação elétrica, ele tem aterramento, tem SPDA, tem sistema de telefonia, TV, então ele está bem carregado. Né? Você tem que ler aqui com calma para entender o que está acontecendo. Tem circuitos diversos. Para a gente, o que a gente vai olhar nesse projeto aqui? Né? Vamos olhar a questão da interligação, né? Onde esse apartamento ele tem dois quadros, é um apartamento de alto padrão, um apartamento grande. Né? Ele tem um quadro de força na entrada, né, que está aqui nesse canto, onde está o meu cursor, piscando o meu cursor aí, no canto direito superior ali. Né, tem um quadro indicado aqui, um quadro que é o quadro QDC tipo 1, quadro 1. Né, e aqui embaixo tem um segundo quadro de distribuição, já no corredor interno, mais para dentro do apartamento, acho que está entre os dormitórios aqui, na parte do lado de um elevador social, aqui de um hall social, tem o QDC tipo 2, com outros circuitos. Né? Esses dois quadros, né, são esses dois que estão aqui, este quadro da imagem, onde ele tem aqui a indicação dos circuitos 13 até o circuito 22, e aí tem um outro quadro dentro do mesmo apartamento que vai do circuito 1 ao 9 com dois reservas aqui, sendo que um quadro está interligado no outro. Né? Então, a gente pode olhar que nesse exemplo aqui eu tenho este circuito é o que alimenta esse quadro 2 aqui. Então, na planta a gente tem aqui a representação desse circuito que ele está passando. Né? Se olhar aqui, ele está nessa posição. É um circuito que alimenta o quadro 2 com
como nessa situação ele tem terra, então ele está com cinco cabos de 16 milímetros, sendo 3 fases, uma terra e um neutro, passando num eletroduto de 50 milímetros para alimentar esse quadro 2 aqui. Então ele está de um quadro passando para o outro. Um quadro alimenta o outro quadro aqui dentro. O que eu vou fazer aqui nesta situação? A gente precisa montar a planilha. Essa planilha, como eu falei, está lá para vocês baixarem já. Logo abaixo desse vídeo que a gente está fazendo, dessa transmissão, tem essa planilha. É uma planilha igual a que eu utilizei no módulo 1, só que aqui ela está mais detalhada, né? Onde a gente tem aqui a indicação separada aqui de lâmpadas incandescentes, né? Eu até excluiria aqui, vou até ocultar aqui essas lâmpadas incandescentes, que não utiliza mais lâmpada incandescente, né? Você vai utilizar aqui lâmpada fluorescente, dicróica e utilizar lâmpadas em LED, né? São outros tipos de lâmpadas. Tem uma coluna aqui, uma parte indicada para tomadas, indicação de tomadas, e aí tem as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico, vários modelos que são utilizados dentro de um imóvel. E aí, se precisar, você pode acrescentar mais tomadas lá. Né? Tem equipamentos de uso específico, equipamentos como fornos e fogões, aparelhos de aquecimento, tipo chuveiro, spa, sauna, bomba de calor. E aí, se você tem a potência, você tem que inserir a potência aqui. Né? Pontos de força aí nesse caso são equipamentos bombas, né? Onde você indica aqui na planilha o valor em CV e você seleciona o CV aqui em cima. Na verdade ele está você vai indicar qual que é o valor em CV aqui, e ele vai calcular quantos watts tem automaticamente, né, multiplicando, sendo que cada CV equivale a 756 watts, então multiplicar, ele já vai chegar no valor de potência desses circuitos, lembrando que aqui ele está sem fator de potência. E aí tem outras informações, tipo ar-condicionado, e tem aqui, por exemplo, alimentação de outro quadro terminal. Aqui é a nossa situação, a gente tem um quadro terminal, o quadro tipo 2 interligado aqui. E ele tem aqui embaixo a potência total em watts e tem o cálculo do total em VA. Esse total em VA, né, se olhar aqui na fórmula, ele está linkado com a planilha 1VA. Esse 1VA ele está também interligado com o cálculo de fator de potência. Tem várias fórmulas aqui embaixo que ele está levando em consideração o fator de potência daquele equipamento. Vocês podem analisar aqui que tem os fatores de potência indicados logo acima. Tem que tomar cuidado na hora de não excluir as coisas quando for montar e trabalhar com essa planilha. Se você excluir, ele perde o valor que está correlacionado, que está linkado. Mas essa planilha, o que a gente vai fazer? Fazer uma verificação desses quadros para ver se eles estão corretamente balanceados, os circuitos, uma vez que eles são circuitos trifásicos que alimentam esses quadros. Né? E aí, automaticamente, ele calcula aqui o condutor, né, a bitola do condutor, e calcula a proteção e determina a curva da proteção de acordo com o tipo de equipamento. E aí tem outras informações na frente aqui que a gente consegue calcular, verificar o número de circuitos instalados, o tipo de instalação e o número de circuitos passando pelo mesmo eletroduto, para aí calcular aquele fator de agrupamento, né, e verificação das bitolas dos cabos de acordo com o fator de agrupamento. Mas o principal que a gente vai trabalhar aqui com a distribuição das cargas nas fases, para encontrar o equilíbrio de fases, que é aquele para trabalhar com circuitos equilibrados, trifásicos equilibrados. Isso nós vamos fazer para um quadro, né, para esses dois, vou trabalhar com os dois quadros aqui,
nessa aula. E aí seria importante vocês trabalharem em outros, né? Logicamente que aqui esse projeto tem muitos quadros, é importante que vocês olhem, estudem, analisem, mas a gente vai considerar, tentar fazer o balanceamento do máximo de informação possível para a gente conseguir ir calculando todos os projetos de forma correta. Né? A gente vai dimensionar o quadro, dimensionando o quadro a gente vai ter o dimensionamento do ramal de alimentação entre o medidor e o apartamento. Né? Tendo essa medição a indicação dos apartamentos, em sequência a gente consegue dimensionar o centro de medição para os apartamentos, né? E dimensionar barramento do apartamento, que alimenta barramento do centro de medição e outras informações que a gente vai fazendo em sequência aqui dentro desse módulo. Bora lá? Retomando aqui. Respondendo aí, pergunta, Daniel, tem sim, nesse projeto que eu postei lá, tem lançado a SPDA, aterramento, é um projeto completo. Né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito do curso de dimensionamento dele, tá? Bom, então, para continuar aqui, né, o que eu quero nesse cálculo, né, eu vou até colocar como QD 1 e 2, né, o que eu quero nesse cálculo é lançar valores e informações para a distribuição dos circuitos, das fases, verificação das fases. Né, então eu não vou ficar aqui, nem separar os dois, posso até separar os dois quadros, criar dois quadros aqui. Vamos fazer por dois quadros que até melhor. Né? Então, colocar a alimentação de outro QDC, vou colocar QDC 2 aqui, sendo que esse é o 1. Né? O QDC 2, então, pela imagem aqui, ele tem 19.540 watts, né? 19.540 watts no QDC 2. Então, vou lançar 19.540 aqui. Então vai ser, o circuito 1 aqui vai ser 19.540. E aí eu vou colocar ele como é trifásico. Né? Quando ele é trifásico, você coloca o X aqui para as 3 fases. Né? E aí o correto é ter o valor em VA aqui desse quadro. Para a gente achar esse valor em VA, né, a gente vai ter primeiro que encontrar esse valor em conjunto com o outro quadro, né, que ele não vai informar para a gente aqui. Então vamos lançar esse primeiro quadro, vamos lançar o segundo também, né, e aí sim a gente vai ter o valor do VA, que é em volt ampere, que que é a nossa corrente ativa, né, que a gente vai apresentar para o dimensionamento, que é de forma correta. Né? Uma vez que eu fiz esse lançamento desse circuito, né, que no slide aqui está esse circuito 19.540, que é o do outro quadro, eu vou entrar com a sequência dos outros quadros em numeração aqui. Então eu tenho aqui o circuito 10, né, que é de iluminação de sala de estar e jantar, 1.505 watts. É um projeto mais antigo, provavelmente são lâmpadas de LED, né, mas a gente pode lançar aqui como referência, usar a iluminação
fluorescente, por exemplo, de forma que chegue desse 1500 watts. Mas como eu vou usar como fluorescente como exemplo, né, então eu vou ocultar aqui, ó, as outras que eu não vou precisar, né, e depois aqui a gente entra para ver se tem esses outros circuitos, né. Vou inserir várias luminárias aqui para chegar nos 1500. Coloquei o número de luminárias para chegar no 1500 watts, que vai encontrar para a gente um total de 1718 VA. Né? E ele fala que ele é, nesse circuito, ele é tem aqui RST. Né? Na planilha ele está ABC. Então eu vou colocar aqui só para renumerar. Não dá para renumerar, então o nosso R é o A, o S é o B e o T é o C aqui para referência. Tá? Então, esse circuito está no circuito S. Agora estou fazendo uma verificação. Né? Então ele vai estar aqui no S, linkado nesse S. Eu preciso, quando eu informo aqui qual que é o tipo de circuito, preciso indicar o que é aqui na frente. Tá? Então aqui na descrição preciso indicar que ele aqui é DC, senão ele não vai calcular. E aí eu preciso indicar também que ele é iluminação, um circuito de iluminação, senão ele não calcula. Porque em cima da informação que eu insiro aqui na descrição, ele vai fazer o dimensionamento do cálculo. Você vê que ele está dimensionando o cálculo, dimensionando a curva do disjuntor, né, a corrente, né, do disjuntor, está dimensionando a proteção de acordo com os cabos que estão dimensionados aqui. Uma coisa que eu posso notar aqui é que essa total de 19.540 watts deu um cabo de 6,5 milímetros. Né? Então eu posso verificar se esse cabo... e no projeto aqui, para meu quadro, alimentação do quadro 2, o projeto original pede um cabo de 16, só que aí ele está representando aqui trifásico, né? Quadro 2 está falando de cabo de 16, 16 milímetros, do tipo 750 volts. Vamos verificar por que ele está com 16, está dando 16 aí. Vamos primeiro terminar de fazer esse quadro 1, e aí a gente vem no quadro 2. Então esse circuito já foi lançado. Aí tem um outro, iluminação também da varanda, 1165 watts, né? Novamente, e aí já vou selecionar, ele está no circuito no S também, continuo no S. A única coisa é que eu vou lançar lá as luminárias, né? Tem que lançar um total de luminárias. Então vou pegar um total de 1165 watts, dividir por 40 para chegar próximo aqui, dá um total de, lançando 29 luminárias. Novamente eu tenho que selecionar que tipo de circuito que é ali na frente. Iluminação. E vou fazendo isso. Eu vou ocultar algumas colunas que são desnecessárias nessa situação, que não tem esses equipamentos. Provavelmente não tem tudo isso de pontos de força. Lembrando novamente, oculta a informação, a coluna, mas não exclui, para evitar qualquer tipo de problema. O outro circuito 12 também é iluminação, 1530 watts. Você vê que eu estou colocando só da lâmpada de 40, porque para mim aqui eu não estou projetando, não estou analisando o projeto
em si, os tipos de luminária que foram selecionados no projeto. Eu estou só pegando um tipo de luminária e estou adotando aqui o número para chegar só nas potências próximas da potência que tá projetada lá, 1565, aqui está dando 1530. Ele está no circuito, nesse já é o T, que para a gente aqui equivale ao circuito C, né? É iluminação também. Então, continuo. Próximo circuito, o circuito 12, vou para o 13 aqui, né, que é de tomadas. Aí já são tomadas, tomada de uso geral da sala, 1500 watts. Ele está também no T, então já vou colocar ele aqui. Ele é um circuito de tomadas, né, ligado nas tomadas, e vou colocar lá 15 tomadas de 100 watts. Tomadas de uso geral, 15. A próxima tomada, próximo circuito de tomadas também, 2200 watts. Né? Então vou colocar 22 tomadas aqui. Ele está na cozinha, área de serviço. Né? Então pode ser que seja aqui 2200 watts, sendo duas ou três tomadas de 600 e mais 3 de 600 mais 3 dessa, né, que já vai dar aqui 4, na verdade, 4 tomadas comuns e 3 de 600 já vai dar os 2200 watts. Também tomadas aqui novamente. É um processo repetitivo, mas são poucos circuitos, dá para a gente terminar rapidinho aqui. 2200 watts, ele está no R, que aí é o que vale ao A no nosso circuito. Você vê que como que é o padrão de fazer a divisão das cargas para já ir dividindo durante o projeto. Você começa aqui do A, aqui pulou para o B porque tem um circuito ocupando as 3 fases em cima. Mas você coloca 2 circuitos no A, 2 no B, 2 no C e vai pulando desse jeito, de forma que a distribuição vai sendo equilibrada. Desde que você tenha circuitos divididos aqui com potências meio que equivalentes. Né? Lembrando que a gente trabalha sempre com potência e corrente nos circuitos por volta de 10 amperes, né? Tanto para circuito ok. Voltou aí? Agora está com som, Evandro? Ok. Vamos lá. Respondendo a pergunta do Daniel, o que é esse cabo LSOH? É um tipo de cabo. É um tipo de cabo do tipo 061kV, 90 graus. Né? É um tipo de isolação do cabo. Então, continuando, né, parei aqui no circuito de tomadas. Né, vou lançar todas as potências aqui, depois eu vou acertando lá os circuitos. Né, então, eu tenho aqui o próximo potência, lancei desse 2200. Aí o circuito 15 também, máquina de lavar, já é uma máquina de lavar louças. Né? Deixa eu ver, máquina de lavar, forno, tomadas de banheiro. Tem tomada de novo aqui, mas dá para voltar. Iluminação da cozinha, já foi. Aí tem um sistema de aspiração de pó, motor e um ar-condicionado aqui, um central de ar-condicionado e outros equipamentos. Então tem tomada de novo aqui, mas vou colocar aqui essa máquina lavar louça. Então máquina está aqui, MLL, máquina de lavar louça.
Você tem que ver qual que é a potência lá, né? Então o próximo circuito é uma máquina de lavar louça. Vou colocar aqui uma máquina de lavar louça. Ele indicou com 1.600 watts aqui a máquina de lavar louça. Então eu vou mudar de 1.500 para 1.600 como referência. O próximo é um forno micro-ondas de 1.500 watts. Então eu tenho que pegar aqui o ponto dele de forno, aqui MOO, né, micro-ondas. Vou colocar ele aqui, forno micro-ondas. Né, então eu já tenho o lançamento do forno micro-ondas. Forno elétrico, fogão, forno elétrico. Né, então aqui vai ter um forno elétrico. Ele está indicando que é um forno elétrico com 2.500 watts. Então vou mudar para 2.500 watts. Aí já volta de novo para tomada de banheiro, serviço, área de serviço, dispensa, 2.100 watts de tomadas. Então eu vou pegar aqui o próximo circuito como tomadas, 2.100 watts, eu vou colocar 3 de 600, que é uma área de serviço, né? Que vai dar 1.800 watts, mais 3 aqui, 2.100 watts. Só fazendo a distribuição das tomadas. O circuito 19 é máquina de secar roupas de 1.300 watts. Então vou entrar aqui na MSR, máquina de secar roupa, 1.300 watts. Na sequência aqui dos circuitos, né, são circuitos independentes, um circuito. Máquina de secar já foi. O 20 é um chuveiro do banho de serviço, um chuveiro elétrico. Vou procurar aqui chuveiro elétrico, o próximo circuito aqui embaixo, um chuveiro elétrico. O circuito 21 é sistema de aspiração de pó. Sistema de aspiração de pó, deixa eu ver se tem alguma coisa parecida com isso. Os outros eu vou até já assumir com CFTV, circuito. Vou botar aqui. Exaustor. Freezer, geladeira, triturador. Bomba de calor, aquecimento. Um aspirador de pó. Deixa eu ver se tem. Acho que não tem nada parecido aqui. Bom, bem, eu vou colocar um circuito qualquer aqui com 2.000 e aspirador de pó 1.250 watts. Vou colocar como se fosse máquina de lavar roupa. Substituir o aspirador por uma máquina de lavar roupa aqui. Porque eu não tenho esse circuito lançado. E aí eu tenho ar condicionado 14.500 watts. Então aqui eu não tenho spa, não tem bomba de calor, não tem nenhum outro desse tipo. Eu vou ocultar todos esses para ficar a planilha mais limpa e vou ter o ar condicionado. O ar condicionado aqui eu posso ampliar um pouquinho, deixa eu ver o que tem de entre aqui as duas colunas. Tá, só tenho o ar condicionado para indicar em cada um. Então posso indicar o ar condicionado no tipo aqui, 14.500 watts, provavelmente aqui das unidades de ar condicionado central, né, que é um apartamento grande, 14.500. E aí vou indicar um aqui. Feito isso, eu tenho todos os meus circuitos indicados. Né? Se eu quiser os que estão abaixo, essa planilha vai dar a possibilidade de você trabalhar com um quadro de até 70 circuitos, se você quiser. E aí as colunas e linhas você oculta, você não apaga para não ter nenhum erro depois. Então eu vou ocultar e vou deixar só lá embaixo o circuito reserva. Então eu tenho o lançamento de todos os meus equipamentos aqui. Já estão definidos. Vou ocultar isso. Eu tenho que descer aqui, né? Que eu tenho que abrir ele. Tá aqui. E aí tem a distribuição aqui toda do meu circuito. O que eu vou fazer agora
né, tem o lançamento do circuito, tem todas as potências em watts, em VA aqui já convertido. Essa planilha, nessa outra aqui, ela tem a correção dos fatores de potência. Se você olhar aqui em cima, cada tipo de equipamento ele está indicando um fator de potência aqui, né? E no caso de bomba, se você tiver um fator de potência diferente, né, ele está aqui todos com 0,92, que é o mínimo que é aceitável pela concessionária. Se você tiver algum sistema de bombeamento que seja com um fator de potência menor do que está aqui, você tem que alterar e fazer a correção do fator de potência que a gente vai aprender ao longo do curso. Então, o que eu vou fazer? Né? É terminar de fazer o lançamento. Você vê que aqui embaixo nem lancei todos ainda, mas ele está dando como rever equilíbrio. Né? Essa questão do equilíbrio de fase que a gente tem que ver para ver se a gente está trabalhando com um circuito totalmente equilibrado. Então, aqui eu lancei. Né? Falta lançar o próximo aqui, o do lava-louças, que é bifásico. Então, ele está em RT. Né? Máquina de lavar louças, ele é bifásico para R e T. Né? Tem que escolher que tipo de equipamento que é para todos eles, né? Aqui embaixo. Para esse caso, ele é um ponto máquina de lavar roupa, né? Seleciona ele. O próximo circuito, que é o forno micro-ondas, é só no R. Tem que selecionar aqui também que tipo de circuito que é. Vou ocultar essas linhas, que depois a gente volta a falar sobre isso. Para ficar mais fácil. Aqui, forno. Ele é um forno, né? Cadê forno? Micro-ondas. Forno elétrico. Isso, não. Chuveiro. A micro-ondas está aqui. O próximo, ele é bifásico, um forno elétrico, está no S e no T. Forno elétrico. Opa, tem que colocar X, senão não funciona. É isso, respondendo a Daniel, quanto que é o valor aceitável de diferença? Ele vai dar que quando der 0,9 de equilíbrio aqui, ele vai aceitar. Né? Menos do que 0,9 ele não aceita. Né? Eu estaria errado. O que eu estou fazendo? Estou checando, fazendo a verificação desse projeto se ele está correto. Né? Então eu fiz o forno micro-ondas, aí o próximo aqui é o banheiro, no R. Né? Vou lançar todos eles aqui em sequência para saber, depois eu vou acertando. O próximo equipamento, a máquina de secar roupa está no ST. ST. O próximo também está no ST. Aí aqui em cima, esse equipamento está no RS. E o ar-condicionado é trifásico, RST. Vamos ver se ele está equilibrado. Aí. Então, fazendo análise desse quadro aqui, desse quadro previsto aqui nesse equipamento, nesse circuito, em quadro de entrada do apartamento, ele está equilibrado, 93% aproximadamente. E aí, na sequência, a gente vai selecionando quais são os equipamentos que estão ligados nos circuitos para ele dimensionar, né? Máquina de secar roupa, deixa eu ver se está aqui, máquina de secar, chuveiro, que cada um tem seu fator de potência, então é importante linkar cada equipamento com a sua respectiva indicação na descrição aqui. E aqui é ar-condicionado, cadê ar-condicionado? Geral. Ar-condicionado entra, acho que com ponto de força. Então a gente tem a distribuição aqui dos circuitos.
ele está dimensionando que esse meu quadro aqui, teoricamente, para esta distribuição, teria que ter um cabo de 70 milímetros. A alimentação desse apartamento teria que ser 70 milímetros. Aqui está sem demanda. Nessa situação está calculado sem demanda. Ele é 70 milímetros com a potência total do apartamento. E aí a gente vai ver essa questão da demanda, se adota a demanda nessa situação ou não. A gente vê nas próximas aulas. Né? Porque aí a gente depende da informação da concessionária. E depende também de fazer uma análise se um apartamento como esse vai utilizar toda essa potência. Né? Porque só na entrada aí a gente está com 57 mil watts. 57 mil watts, dá 41 kVA instalado. Não, 41 kVA porque faltou aqui 60,9 kVA. 60,9 kVA instalado aqui na nossa instalação. Isso aqui tem que ser dimensionado para ver primeiro, se esse 70 milímetros atende, né? Dimensionar o disjuntor aqui e fazer a proteção correta. Nessa instalação, ele está com a chave seccionadora de 125 A, né, de proteção para a entrada do apartamento. 125 A. Equivale a um total de 83 kVA. Pode ser a chave seccionadora ou disjuntor de 100 A aqui, né? Nessa situação está com uma dessas duas situações, ou chave seccionadora, porque é um quadro grande, né? Um quadro aqui para mais de 100 A para essa situação. E 100 A, pelo padrão do que nós vimos, né, durante o primeiro módulo, e a gente vai voltar a rever aqui durante as aulas, se eu estou falando aí de 100 A, vamos fazer o cálculo correto, vai, então, para verificar aqui, para ver se esse cabo está correto para essa corrente, então seria aqui 60 mil, 60.941, dividido por 220 vezes, é trifásico, lembrando que a partir daqui lembrando que no caso de circuito trifásico, a gente para calcular a corrente é 220 vezes raiz de 3. Né? Então, é 220 vezes raiz de 3. Então, aqui para a gente vai ser 220. Vamos fazer 3 raiz vezes 220. Dá 381. Então, seria 60.941 dividido por 381. Então, teria aqui uma corrente, na verdade, uma corrente instalada de 159,95 ampere. A nossa corrente é de 159,95. 159,95 é um cabo, pensando no cabo, instalação do tipo B1, né, embutido em eletroduto, trifásico. Não, eu estou pensando num cabo do tipo EPR ou XLPE, que ele resiste até 90 graus Celsius, é do tipo 061 kV. Esse tipo de cabo para 159,95 A precisaria ser um cabo, deixa eu ver, 159 é um cabo de 50
milímetros. Então, se eu vou só abrir aqui abrir isso e vou mudar aqui o cabo para ver se ele verifica algum cálculo diferente. Pronto. Cabo 90 graus, né? Vou tirar aqui esse. Cabo 90 graus, Celsius 50 milímetros para esse empreendimento. Cabo 50 milímetros, 159 ampere instalado e o cabo é de 175 ampere. Então a gente tem que proteger o cabo, né? Tem que proteger o cabo. Então tem que ter um sistema, um disjuntor e um dispositivo entre 159 e 175, né? Para proteção. Então aqui teria que ser um disjuntor entre esse 159 e esse 175. Aqui não tem, provavelmente não tem um disjuntor com essa informação. Deixa eu ver qual que tem aqui, ficaria nessa fase. Verificador, disjuntor, ele tem de 150 e tem de 200, que não atenderia o nosso critério aqui. Então, se eu mudar aqui para um cabo de 70, ele teria que ser um cabo 70, vai para 222, esse teria um disjuntor de 200 ampere. O que acontece? Provavelmente quem fez esse projeto, esse projeto ele foi feito por demanda, pelo cálculo de demanda, porque ele não está dimensionado com os cabos, que precisaria ver o esquema de prumada. Como ele está indicando 100 ampere ou 125 ampere, ele está calculado demanda aqui para esse ramal de entrada. Por isso que ele está dando um cabo desse tamanho, e aí para 100 ampere, um disjuntor de 100 ampere, nesse tipo de cabo, seria a proteção para um cabo de 25 milímetros. Né? Cairia de 50 milímetros para 25 aproximadamente. Né? Então precisaria verificar qual é o cabo que está sendo utilizado para essa situação. Ou cabo 35 para a tipologia 70 graus Celsius. Isso nas próximas horas a gente abre o restante do projeto, esquema de brumadas, que não está aberto aqui, para verificar o tipo de cabo que está instalado. Então, para a gente, e também vai ter que calcular a demanda aqui para esse apartamento, para dizer aqui qual que é o valor correto, porque não vai bater com essa informação aqui, que aqui ele está com a corrente, com a potência total instalada do empreendimento. Então, assim, a gente fez aqui, basicamente esse quadro, o QDC 01, do tipo, ele está equilibrado. Provavelmente os outros também estão, né, estão dimensionados de forma correta, mas a gente tem que fazer esse cálculo de equilíbrio. E aí vamos ter que fazer o cálculo dessa demanda, que aí ao longo do tempo a gente vai precisar ver as normas das concessionárias. Bom, deixa eu ver aqui mais aqui que eu tinha preparado, pensado. Então, fazer isso aqui a gente já fez, né? Tá dimensionado correto, só precisaria verificar essa parte do disjuntor e o cabo de alimentação, que ele não está informado. Nas próximas aulas a gente vai aprender a verificar isso aqui, selecionar as outras proteções, inclusive o IDR aqui, com as suas correntes todas, né, e dimensionar e selecionar o DPS também para a proteção aqui do quadro como um todo. Aqui teria que fazer esse lançamento deste outro quadro também. Eu acho que eu vou deixar isso como tarefa para vocês fazerem esse quadro 2. Vou postar o slide lá, slide 67 dessa aula. E aí vocês fazem esse quadro 2, o lançamento da planilha e verificação aqui do equilíbrio desse quadro. Quadro 2 do apartamento tipo, ele está na folha de projeto, a folha de diagramas, que é esse segundo quadro que está aqui do lado. Né, esse pequeno quadro que está do lado aqui, que dá para verificar. Em relação ao que você perguntou, no caso de curto-circuito, né, aí tem que ser
Se for chave seccionadora, é uma chave seccionadora com fusível, né? Que aí a chave seccionadora com fusível ele derruba, ele desarma, ele protege contra curto-circuito também, né? O disjuntor ele protege desde que tenha a curva correta e você faça o cálculo do equipamento, a capacidade em quiloampere de corrente de curto-circuito, e a gente vai aprender isso. Você vê que nesse quadro aqui ele está indicado que os equipamentos dos quadros deverão ter a capacidade de 3,5 kA, né, indicando a corrente de curto-circuito aqui. Então, isso tem que ser calculado, tem que ser dimensionado, a gente vai ver como faz isso e verificar se essa corrente está correta no futuro. Então, todos os equipamentos aqui, inclusive se for chave seccionadora, ele atende esse pré-requisito. Bom, pessoal, para esta aula que eu tinha preparado e pensado, basicamente seria isso. Nós estamos um pouquinho atrasados durante o curso, mas vou tentar para as próximas aulas correr um pouco mais com conteúdo e já passou um pouquinho essa introdução da teoria aí para da elétrica básica. Agora eu vou começar a aplicar em cima desses projetos e todos os cálculos, fazendo como se fosse um estudo de caso em cima desse projeto específico. Eu fico à disposição para se tiver alguma dúvida, né? Olhem esse projeto, baixem o projeto, vou postar os slides também dessa aula, que eu alterei um pouquinho em relação ao que eu tinha postado na aula 1. E aí a gente se vê na próxima terça-feira. Uma boa noite a todos e até.